Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Novamente, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Podeis assentar? Meus irmãos, eu gostaria de estar compartilhando e ministrando ao coração dos irmãos o tema: o progresso espiritual é necessário. O progresso espiritual é necessário. Meus irmãos, nós estamos diante de uma situação odierna, né? Ou seja, uma situação atual, e ela não é uma situação bonita, não. Assim como na abertura a Joyce trouxe essa palavra de que nós devemos fazer uma autoanálise de como está a qualidade da nossa vida cristã. Mas eu convido aos irmãos a que, juntamente comigo, possamos olhar para a realidade da igreja hoje, que é o que foi falado na abertura da igreja. A diferença que existe da igreja da nossa geração para a igreja dos nossos primeiros pais, os nossos irmãos que herdaram ali a doutrina dos apóstolos, e hoje nós somos herdeiros dessa doutrina. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o fortalecimento do crente. E essa mesma palavra, ela convida o crente a crescer. No capítulo 3 dessa segunda carta, tanto na primeira quanto na segunda, o apóstolo Pedro, ele vai combater uma forma incipiente, ou seja, uma forma inicial do gnosticismo, que era uma doutrina pagã que estava assolando a igreja daquela época. Mas quando nós olhamos para o capítulo 3 da segunda carta, Pedro ele vai traçar aí desde o versículo 1 até o 18, falando a respeito da realidade corrompida do mundo pós-Adão. O mundo numa realidade pós-queda, um mundo corrompido. No domingo do culto das mulheres, o pastor Cleilson pregou aqui a respeito da renovação da nossa mente. Romanos 12, verso 2. E ele falando a respeito da nossa postura de inconformidade com este mundo. E o apóstolo Pedro, de semelhante modo, ele vai falar a respeito da situação deplorável do mundo. Se você for pegar o capítulo 3 da segunda carta, você vai ver o apóstolo Pedro apontando uma situação que inclusive já era de consciência de seus ouvintes, não somente dos crentes, mas principalmente dos ímpios, de que havia uma promessa de que Jesus Cristo voltaria. E há no capítulo 3 uma declaração de que desde quando os nossos pais dormiram, essa promessa está aí e nós não vemos essa promessa se cumprir. E nesse capítulo 3, o apóstolo Pedro vai falar a respeito da degeneração deste mundo. Ele vai citar a respeito da realidade do dilúvio, de que a mesma palavra que criou o mundo que vemos é a mesma que condenou o mundo ao dilúvio. Inclusive ele continua dizendo que essa mesma palavra também ela penhorou este mundo para as chamas, para o fogo. E ele vai falar a respeito desta realidade deplorável. Inclusive no meio desta corrupção surge essa doutrina pagã, que ensina que o mais importante é o conhecimento. A libertação vem através da intelectualidade. E eu preciso me desenvolver a minha vida através do pensamento, através da meditação, mas que o corpo
sendo um sepulcro onde nós, ou onde esse espírito que está evoluindo através do conhecimento, se torna uma prisão, ou é uma prisão. E o apóstolo Pedro continua falando a respeito da realidade posta diante dos olhos de seus leitores. E ele vai trazer um alerta dizendo que a promessa de Deus, ela se cumprirá. Mesmo que muitos considerem essa promessa como tardia. A Bíblia diz que quando Deus ele profere uma palavra, essa palavra ela não volta vazia. Antes ela retornará, cumprindo o propósito pela qual ela foi proferida. E nesse versículo nós estamos aqui diante de um aviso, de uma advertência do apóstolo Pedro, pois os crentes, eles não deveriam se deixar levar pelas mentiras antibíblicas dos falsos mestres, esses que defendiam e propagavam essa doutrina pagã. Inclusive, Paulo faz esse mesmo alerta ao seu filho Timóteo em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18 e 19. Ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, conversando com ele, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Por isso, meus irmãos, se faz necessário uma boa consciência, e aqui esse termo no grego quer dizer ou aponta para uma alma diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal. Uma consciência, ou uma boa consciência, ou uma consciência saudável e sadia diante de Deus, ela é impulsionada para fazer primeiro o que é bom e evitar o que é mal, glorificando assim a Deus e condenando o que é reprovável. Mas se nós formos, com a palavra de Deus, transformá-la num óculos e começarmos clinicamente a avaliar a situação da igreja, como a igreja está hoje? Qual é a sensibilidade da igreja hoje para julgar o que é bom e o que é mal? Se ela está estática. Se hoje nós vivemos uma geração de analfabetos de Bíblia, aonde eu não consigo diferenciar, como eu já tive experiência em Belo Horizonte, quando uma irmã me perguntou: pastor, Jesus Cristo morreu antes ou depois da ceia? E uma pessoa envolvida em ministério da igreja. Que sinal é esse? É sinal de que a Bíblia fica na casa do crente assim como fica na casa do ímpio, empoeirada, e não há nenhum tipo de contato com a palavra de Deus ou conhecimento com a sã doutrina. É por isso que nós estamos vivendo dias em que a realidade é essa que foi colocada aqui no início do culto, onde nós vivemos uma geração de crentes egoístas, que eu não penso no outro, eu estou estático no meu crescimento, porque eu coloquei para mim e criei para mim um conceito de cristianismo aonde eu vivo da maneira que eu quero, sem crescer, sem progredir, sem produzir no reino de Deus. E o apóstolo Pedro vai trazer esse alerta, não por causa da perda da salvação, porque a salvação já foi garantida na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Ao contrário do ensino adventista, aonde não existe essa questão do juízo investigativo, em que Ellen White vai ensinar que Jesus Cristo não completou a sua obra na cruz do Calvário. E ele sai da cruz, ou ele sai do sepulcro, na verdade, e sobe aos céus, e comparece diante de Deus, e começa a julgar, como se ele estivesse diante da minha ficha e da sua ficha, olhando assim: esse aqui é bom, vai para o céu, esse aqui é ruim, vai para o inferno. Não! A palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo estava na cruz, ele proferiu a palavra tetelestai: tudo está pago. Ou seja, Pedro não está tratando aqui acerca do perigo da perda da salvação,
porque ela já foi garantida por Cristo Jesus. Mas ele está trazendo um alerta quanto ao problema dos cristãos perderem a confiança na verdade, porque estão deixando de conhecer a verdade. Quando Josué entra na terra prometida, após herdar a liderança de Moisés, ele estava diante de uma geração que não conhecia Deus. E mesmo depois de muitas gerações passarem, lá no final do livro de Juízes, no último capítulo, no último versículo do livro de Juízes, está registrado: levantou-se uma geração em Israel que não conhecia Deus. E nós, como igreja, nós não podemos entender que estamos livres disso, porque nós estamos vivendo uma geração, a geração dos nossos filhos, que não se conhece a Deus, e estamos sendo contaminados por esta geração. Eu estava falando com a minha mãe essa semana, e ela comentando a respeito da diferença da igreja. Eu falei com ela: existe mesmo a diferença. A igreja de sua época era uma, a igreja da minha época era outra. A igreja da época da minha filha, dos nossos filhos, é outra. E o problema e a preocupação maior é que a igreja não está avançando, a igreja está regredindo. A igreja está perdendo o contato com a palavra de Deus e regredindo. E se mesmo que não esteja regredindo, está parada, estatizada. É necessário que haja fidelidade no serviço do Redentor. E para que haja fidelidade, se faz necessário o conhecimento da palavra de Deus, porque é o conhecimento da palavra de Deus que vai fazer com que você, com que nós, eu e você, cresçamos na presença de Deus, conheçamos o Senhor que dizemos que servimos, mantendo ali uma íntima relação com Ele, tendo uma boa consciência, sabendo julgar o que é bom e o que é errado, o que é reto e o que não é. Uma boa consciência é aquela que está bem informada sobre o que é certo e onde os ditames do Senhor têm sido seguidos de forma honesta, à semelhança da convicção do apóstolo Paulo, quando ele se encontrou diante do Sinédrio. Lá em Atos, no capítulo 23, verso 1, quando ele foi preso, ele disse assim, Lucas falando a respeito de Paulo, fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse abertamente, Paulo declarou isso aqui, ele disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. O que ele está querendo dizer? Eu tenho condição de dizer o que é reto e o que não é, o que é correto e o que não é. E o que vocês estão fazendo não é correto. Essa é a verdade que está impregnada no meu coração. Então a preocupação de Pedro não era que seus leitores, como já falamos, viessem a cair da sua condição de salvo, mas que eles pudessem cair na instabilidade doutrinal e perderem a confiança na verdade. Por isso, novamente, Pedro recorre a Paulo, e ele vai dizer aí, no capítulo 3, que nós lemos agora, Pedro ele vai se referir a Paulo. Quando ele fala a respeito dos escritos de Paulo, e mesmo reconhecendo para os seus leitores que os escritos de Paulo são difíceis de entender, mas nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, Pedro está dizendo. Por mais que muitos venham pervertê-la, como tolos que são, diz o texto, você deve permanecer firme no texto que está diante de você, conhecer o texto que está nas tuas mãos, alimentar-se dessa palavra. Não existe cristianismo para o crente que não lê Bíblia. É necessário que haja uma progressão na vida espiritual. O crente que não lê Bíblia, o crente que não se alimenta dessa palavra, ele é um alvo certo. Quando não há fidelidade à sã doutrina, eu estou fadado a ser levado pelos ventos pagãos, pelo ensino incorreto.
E isso não está somente nas igrejas que não são evangélicas, mas isso está dentro da igreja hoje. É a chamada doutrina dos nicolaítas, que João fala em Apocalipse. Ou a doutrina de Balaão. Quando Balaão tentou amaldiçoar Israel e não conseguiu. Ele não teve uma outra posição a não ser abençoar o povo de Deus. E ele declarou de próprios lábios: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Mas os seus ensinos falsos entraram para dentro do povo, ensinando o povo de Israel a pecar contra Deus, comendo carne sacrificada a ídolos e a se prostituir. E o que está acontecendo com a igreja hoje? É lógico que nós não estamos falando aqui de comelância, porque o apóstolo Paulo fala que tudo que chega na nossa mesa, nós devemos comer livremente, dando graças a Deus. Mas nós não podemos nos entregar à prostituição, porque o Senhor nos chamou para a santidade. Esse é o desejo de Deus. Mas eu preciso, de forma consciente, julgar o que é reto e o que não é. O que glorifica a Deus e o que não glorifica. Então, esta era a preocupação do apóstolo Pedro, de evitar que os seus discípulos caíssem na desconfiança da verdade, porque deixaram de conhecer a verdade e de se relacionar com ela. Eu fico vendo aí nos supermercados, nos grandes mercados, a pessoa pegar uma caneta para ver se a nota é falsa ou verdadeira. Isso é um absurdo. Porque como é que eu descubro que uma nota é falsa? Se eu conheço a verdadeira. Se eu conheço a verdadeira, eu não preciso de caneta para olhar se ela é falsa ou verdadeira e ficar dependendo de um objeto que pode faltar ou falhar no momento. Eu me lembro que eu estava no Gonçalves há pouco tempo, semana passada, eu vi a menina quase 2 minutos, 3 minutos para saber se a nota de 100 era verdadeira ou falsa. Falei para ela assim: você está passando um aperto aí, né? Ela virou e falou assim: pois é, a caneta não está aqui. Quer dizer, eu não conhece a nota verdadeira. Porque na verdade eu não preciso conhecer a nota falsa, eu tenho que conhecer aquilo que é verdadeiro. Porque se você conhece o ensino correto da palavra de Deus, você tem condição de se libertar daquilo que é falso, daquilo que não é bíblico, daquilo que afronta a Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, eu me submeto à autoridade de Deus à minha vida. Independente das perdas e dos prejuízos que eu tiver, eu vou me submeter à palavra de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus é a verdade para a minha vida. Como eu cresci ouvindo, né? O que caracterizava o batista no período que eu estava na igreja batista. Mas hoje eu sei que o que caracteriza o crente, de uma maneira geral, ou deveria caracterizar, seria a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. Por esta razão, o apóstolo Pedro exortou os seus leitores a que de forma espiritual fossem perceptivos, exigentes, de modo a recompensar a sua própria alma com o conhecimento de Deus que os alimenta e os fortalece. Mas para que isso aconteça conosco hoje, nós precisamos, meus irmãos, considerar algumas coisas. E a primeira delas é que nós precisamos reconhecer que nós não devemos insistir em uma perfeição absoluta. Eu quero sair do primeiro degrau e chegar no 10º degrau, sem passar pelo 2º, pelo 3º, pelo 4º. O autor de Provérbios, no capítulo 4, verso 18, ele vai declarar: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar, ou até ser dia perfeito. Então, o homem verdadeiramente salvo em Cristo está apenas em seu crepúsculo. Ou ele está nascendo na vida espiritual, ou seja, amanhecendo, porque o crepúsculo é o amanhecer. Ou ele está indo em demanda ao final da sua vida.
Ou seja, ele está no entardecer. De qualquer forma, o homem está no crepúsculo, ou deve estar no crepúsculo de sua vida cristã. E esta vida é a vida que levamos aqui embaixo, ou seja, nascendo ou morrendo. Mas ele precisa estar num estado de preparação para que a gloriosa realidade do reino da luz o caracterize aqui e agora. Porque o início é aqui, não é lá não. Não é quando eu morrer que eu vou começar a me amadurecer na vida cristã, não é agora, é já. Até que finalmente ele venha a emergir das trevas e das sombras da morte, pois ele está sendo conduzido ao ápice da total felicidade, e uma felicidade sem fim. Eu não posso desejar, né? Até brinquei com alguém aí. Eu não posso desejar que esse frio permaneça por 30, 60, 90 dias, mesmo que seja meu desejo. Mesmo que seja meu desejo. Mas eu preciso desejar isso de Deus, não uma vida fria, mas uma vida que nos leva do dia em que eu nasci na vida cristã para um crescimento, um desenvolvimento. O apóstolo Paulo, ele chega até os cristãos em uma oportunidade e fala assim: olha, eu vim até vós para dar alimento sólido para vocês, mas eu estou vendo que vocês são meninos e vocês carecem de leite. É necessário que eu me alimente do leite até o momento que o meu corpo comece a pedir mais. Eu preciso de mais. O meu corpo não se satisfaz mais com leite. Eu preciso de algo sólido. E por aí vai. É o mesmo desenvolvimento de uma criança. E a mãe sabe muito bem disso. Porque a nossa realidade, meus irmãos, não é mais aquela antes de Cristo. Porque nós entendemos e precisamos entender que Ele, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses no capítulo 1, verso 13, a nossa realidade é essa aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de uma realidade drástica e nos trouxe para uma realidade superior. Mas chegando a essa vida superior, eu preciso conhecê-la, crescendo na graça e no conhecimento, como disse o apóstolo Pedro. É necessário que, através desse desenvolvimento, tenhamos a consciência de que fomos chamados para desfrutar de uma glória que está preparada para nós. E essa glória, ela pode ser experimentada aqui e agora. Porque nós não teremos Cristo lá, nós já temos Cristo aqui. E eu preciso conhecer aquele a quem eu chamo de Senhor. Ter uma vida relacional com Ele. Isso é primordial para o crente, que ele ande nos mandamentos de Deus, principalmente sem culpa. Hebreus vai dizer que Deus tirou do diabo o poder da morte, o poder da acusação. O diabo não tem poder mais de te acusar. Mas é necessário que haja essa reflexão. Eu preciso entender que eu sou limitado. Eu preciso entender que eu estou num processo. Eu preciso estar refletindo a respeito desta luz que vai brilhando até ser dia perfeito, uma luz que me conduz à salvação, uma luz que o Senhor incendiu sobre mim e sobre todos aqueles que foram comprados para o seu rebanho. Mas Ele também quer que os crentes entendam que é necessário que haja uma consciência acerca da nossa fragilidade. Por isso que Ele disse que estaria conosco todos os dias. Eu sei da sua limitação. Eu não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar um outro Consolador. Ele estará para sempre com você. O mundo não o conhece, mas você conhece, porque Ele habita em você. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos levaria a toda a verdade.
é necessário que façamos essa reflexão. É necessário que tenhamos essa consciência da nossa fragilidade. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não consigo ir. A criança começa arrastando pelo chão. Depois ela senta. E aí ela arrisca um outro movimento, arrastando uma de suas pernas. Uma perna esticada e um joelho encolhido. De repente ela para, a criança, vê a parede e começa a subir nas paredes. E se escorar na parede e até mesmo se desafiar a dar os primeiros passos. Por mais que ela venha cair. Essa é a realidade do crente. Mas nós precisamos reconhecer diante de Deus a nossa fragilidade. 1 João no capítulo 1, versos de 8 a 10, João vai escrever dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, e a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João está dizendo que nós cometemos pecado. João está dizendo que nós somos limitados. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, ele fala do seu conflito, do desejo dele de fazer o que é certo, mas ele se vê diante de uma guerra dentro dele, em que na verdade a sua consciência está cativa a Deus, mas o seu corpo está submisso, subjugado à lei do pecado. E no final ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está citando uma execução romana, aonde o condenado, aonde o malfeitor, o criminoso, era condenado a andar com um corpo em estado avançado de putrefação, costurado ao seu corpo, agarrado, amarrado no seu corpo. E todo o processo de apodrecimento daquele corpo, daquele cadáver, estaria executando aquele condenado, onde os vermes, as doenças passariam para aquele. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O corpo desta morte é a nossa velha natureza, que está comigo, com você. E nós só a venceremos quando nos submetermos a Cristo e ao seu senhorio. Mas para isso é necessário reconhecer as nossas limitações. É necessário nos submetermos ao senhorio de Cristo e à sua provisão. Mas quando nós constatamos a respeito desta realidade, devemos ter a consciência de que seria injusto requerermos uma perfeição cristã antes da certeza de que realmente e verdadeiramente somos cristãos autênticos. Eu me lembro que num culto de mulheres, a irmã Marina leu um texto aqui, Lucas 6, verso 46. Vocês me chamam Senhor, mas por que vocês não fazem o que eu vos mando? Se a situação fosse de verdade, acerca da realidade lá de fora, onde as pessoas dizem que eu sou filho de Deus, Deus é Pai, o Senhor é meu Pai, basta ter fé em Deus, basta crer que Deus é Pai de todos. Aonde Deus é Pai de todos? Aonde isso está escrito na Bíblia? Deus não é Pai de todos. Deus só possui filhos que foram comprados pelo sangue de Jesus. E Ele vai ter um compromisso direto com seus filhos. Deus possui uma única esposa, que é a igreja, eu e você, e é por ela que Ele morreu. Por isso eu preciso me submeter à palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento deste Deus que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele tirou as vendas dos meus olhos, escamas caíram dos meus olhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo. E eu pude ver a verdade em Cristo Jesus, sabendo que Ele morreu na cruz do Calvário no meu lugar. Era eu que deveria estar lá. Mas Ele sabia que eu não tinha condição de pagar a dívida que eu tinha com Deus. Assumiu o meu lugar e morreu
pelos meus pecados. E como consequência, nós somos introduzidos na família de Deus. E ele vai declarar que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Mas nós precisamos conhecer esse Deus a cada dia. Em segundo lugar, precisamos reconhecer que a perfeição deve ser a meta final e não a inicial. Provérbios, que citamos na primeira parte, no versículo 18, apenas a parte B, vai dizer assim que a luz vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim como o sol vai subindo pelos céus, brilhando cada vez mais, desde o mais desmaiado calor da madrugada até atingir a sua altura meridiana, que quer dizer que quando o sol assume a altura angular máxima, onde parece permanecer firme e imóvel, assim deve ser a vereda do justo em retidão. Portanto, é necessário que fique claro que Cristo é o sol da justiça. E assim como o profeta Malaquias declara, no capítulo 4, verso 2, ele diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, para mim e para você, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então, como luzeiros, devemos refletir essa luz e nos mantermos firmes nos céus. Paulo vai falar que Ele nos colocou num lugar e devemos permanecer lá. Efésios no capítulo 2, verso 6, ele declara isto, dizendo: e nos fez assentar nos lugares celestiais. Por isso, nós precisamos, meus irmãos, esmerarmos ou nos esforçarmos nele, para permanecer no lugar onde ele nos colocou. Possuidores de um comportamento diferente de Adão. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, que Deus chega procurando Adão, Adão, onde é que tu estás? Primeira coisa, nós precisamos perceber que Deus ele vai descer para conversar com o homem da maneira com que ele entenda, da maneira com que o homem entenda. E depois, nós temos que entender que Deus está convocando Adão a reconhecer a sua desobediência. Porque de primeira leitura, alguns entendem que, poxa, se Deus sabe todas as coisas, então por que ele está perguntando a Adão onde é que ele está? Na verdade, ele estava convocando Adão a reconhecer que ele, quando, entre aspas, se ausentou, deixou Adão no lugar. E quando ele voltou, Adão não estava naquele lugar. Eu te deixei num lugar aonde eu me encontrava todos os dias com você. Eu tinha comunhão com você. Aonde tu estás? Que não estás aonde eu te deixei. O Senhor nos chama a ter um comportamento diferente de Adão. Permaneça no lugar alto, aonde o Senhor te colocou, no lugar de dependência dEle. Somos frágeis, sim, precisamos dEle. Abraão, quando sobe o monte para entregar Isaque, ele não sabia o que aconteceria, mas ele confiou no Senhor. O filho perguntou: pai, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Ele disse: meu filho, o Senhor para si proverá o cordeiro. E ele teve coragem de ir nas últimas instâncias para oferecer o seu filho, a fim de agradar ao Deus que o chamou. Um teólogo luterano, alemão e hebraísta do século XIX, ele vai afirmar que Deus busca o homem não porque ele esteja separado de seu conhecimento, mas de sua comunhão. Então aqui há um convite da parte do Senhor a nós. Isaías no capítulo 2, verso 5, o profeta diz: vinde, ó casa de Israel, e andemos na luz do Senhor. Mas para que isso fique claro para nós, os crentes eleitos, é necessário que fique claro, a despeito da injustiça ou da injusta postura, quando nós atamos um compromisso com Deus, em que tratemos de cumprir a parte que só nos interessa, as demais nós deixamos para trás. Não, essa aqui me interessa, eu vou fazer, as demais eu vou deixar de lado, na próxima, se der, eu faço. É assim que estão os crentes hoje. A mensagem de ontem do presbítero Wesley nos trouxe um alerta de que a vida, ela voa. Quem era você há 10 anos atrás? Como é que era a sua história? Há quanto tempo você caminha com a sua esposa? Há quanto tempo você, esposa, caminha com o seu esposo?
Como é que ele era quando você o conheceu? Como é que era seu filho? Né? Temos aí a Ana Luísa, pequenininha, daqui a pouco está grande, correndo por todo lado. E passa rápido. Rápido demais. Voa. Dia 29 de abril deste ano, eu fiz 24 anos de casado. Há 24 anos atrás, eu cheguei na casa do meu sogro, ele estava com 60 anos. Dia 17 de maio agora, ele fez 84. O texto fala lá, mesmo que seja de forma poética, mas ele fala lá que passando de 70 a 80 é canseiro e enfado. E nós voamos. Passa rápido, irmãos. Ele já é bisavô, já está com 3 bisnetos lá correndo para um lado para o outro, já com tempo de colocar a casa para baixo. Porque os meninos são elétricos mesmo. E quando vai ver, eu vi meus filhos nascerem, eu vi os netos nascerem, e agora estou vendo os meus bisnetos. Olha só. E quando a gente assusta, a gente percebe que o fim chegou. E que meu encontro é certo com o endereço da Melvin Jones, como ele disse aqui ontem. Mas nesse período de dificuldade, o Senhor nos chama a confiar nas suas promessas. Mas para que possamos confiar e manter firme essa confiança, nós precisamos crescer nele. Precisamos nos alimentar nele, dando importância para este livro que está na sua mão, entendendo que somos frágeis mesmos e que a perfeição não é o primeiro objetivo da nossa vida cristã, e sim o último, pois seremos perfeitos nele lá. Por isso nós precisamos deixar de lado os nossos gostos, os nossos caprichos. Resumindo, queridos, nós precisamos fazer aquilo que nos convém em Deus e não em nós. Antes de tudo, o Senhor requer de nós sinceridade em seu serviço, mais do que perfeição, pois Ele sabe que somos pó, disse o salmista, no Salmo 103, verso 14. Portanto, devemos agir sem engano ou falsidade. Por isso, essas coisas que nos rodeiam, como disse o autor de Hebreus, ela nos confunde. Ela confunde a nossa mente, divide o nosso pensamento e nos põe em conflito com a nossa vida espiritual. E na verdade Deus está em busca de santidade e retidão nele. Ele está atrás de crentes que tenham certeza nele. Mesmo que essa certeza seja resumida na sua e na minha fragilidade. Senhor, eu sou limitado. Eu sou pó. Eu não consigo. Sem o Senhor, eu não vou adiante. Mas para ter Deus naquilo que eu sou limitado, eu preciso me alimentar de sua palavra. Eu preciso me manter nele. Eu preciso me alimentar nele. Mas para que isso aconteça, existe uma única condição para o verdadeiro progresso. Salmo 51, verso 17. O salmista Davi, ele declara: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. E aqui há uma atitude e há um convite a que permaneçamos sinceros e humildes. E nesse texto vemos que os sacrifícios que Deus deseja e aprova são o espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. F.E. Lúcio, um teólogo, ele vai dizer e afirmar que o repúdio total de todos os sacrifícios de animais não podia ser a intenção do autor quando ele escreve este salmo, mas que não havia sacrifícios substitutivos prescritos para os pecados intencionais, ou seja, Davi deveria ter sido o quê? Executado por causa do seu pecado. Ele não somente adulterou, mas ele tramou e levou adiante a morte de um homem por causa de uma mulher. Não há na prescrição da lei de Moisés sacrifícios que possam expiar esses pecados intencionais. Que pecados são esses? A palavra de Deus fala lá em Números, no capítulo 15, verso 30 e 31. Dizendo, Moisés falando: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Ou seja, Davi deveria ter sido executado por adulterar e cometer homicídio. Mas a Bíblia diz que ele se humilhou, pois foram justamente esses crimes que ele praticou. E a única coisa que o pecador como ele, como eu e você,
podia fazer e pode fazer é a de nos lançarmos em arrependimento e à mercê da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Foi o que aconteceu com Davi. Ezequiel 11:19, o profeta vai dizer que somente Deus pode nos dar um coração novo, um espírito novo. Ele diz: dar-lhes-ei um só coração, um espírito novo porei dentro deles, tirarei de sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O único que pode fazer mudança no homem em pecado, em corrupção, é somente Deus. Não é o pastor, não é papa, não é bispo, não é igreja, não é tradição, é somente o Senhor que pode fazer. E se Deus não fizer, o homem está fadado ao inferno. Isso é a palavra de Deus que está falando. Por isso é necessário nos submeter a Ele, com um coração transformado, que somente Ele pode transformar, porque somente esse coração transformado é capaz de apresentar sacrifícios agradáveis a Deus. Ninguém pode se oferecer diante de Deus se Deus não o chamar. Jesus disse isso. Todos aqueles que o Senhor me deu, é Deus que dá para Jesus. Davi, portanto, sentiu que havia pecado gravemente, e o sangue dos animais oferecidos em sacrifício não poderiam afastar o seu pecado, nem nada poderia removê-lo, a menos que o próprio coração estivesse penitente. O termo penitente aqui pode vir do francês, que é peine, do latim poena, do grego poiné, que quer dizer punição, penalidade. A pessoa que é penitente, ou seja, ela possui um adjetivo que se refere a alguém que pratica a penitência, ou seja, que se arrepende de seus pecados e busca a purificação espiritual, diferente do remorso. O arrependimento, como eu tenho ensinado os meninos aqui no discipulado, o arrependimento conduz o homem para a vida. Ele se perturba com a decisão, ele toma a postura de mudar, e muda mesmo. O remorso não. O remorso traz tristeza, traz incômodo. Mas a pessoa, se ela tiver a oportunidade, ela vai fazer de novo, porque não sentiu arrependimento. Deus não a conduziu ao arrependimento. Deus não a conduziu a uma mudança de vida, e sim uma tristeza, uma vergonha pelo que fez. É o que aconteceu com Judas. Ele simplesmente sentiu tristeza e vergonha pelo que fez. Mas se ele pudesse trair Jesus de novo, ele trairia. Ele trairia Jesus de novo. Porque além dele ter sentido remorso, é lógico, ele era o filho da perdição, ele nasceu para isso. Mas Pedro também traiu Jesus, e foi conduzido ao arrependimento. Se humilhou, voltou-se para Cristo, dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, o Senhor conhece as minhas fragilidades, o Senhor sabe que eu sou pó. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Eu sei que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso eu não tenho para onde ir, se não for ter contigo. E é esse mesmo termo penitente que deu origem à palavra penitenciária, né? Todos nós conhecemos o que é uma penitenciária. E ele também vai falar a respeito do termo contrito, que do latim é contritus, o que sente arrependimento pelos pecados ou por ofensas a Deus, que expressa contrição, arrependimento, mudança de vida. Sim, essa é a condição para um coração penitente e contrito a Deus. O salmista afirma que o Senhor não rejeitará tal coração. Ainda que não cheguemos ao nível espiritual que esperamos ou desejamos, meus irmãos, nossa labuta não está perdida. A Bíblia diz que todo trabalho no Senhor, ele não é vão. Se o seu trabalho, se o seu esforço é no Senhor, ele não é vão. Então, que possamos nos entregar a este processo, um processo que é crescente, um processo que ele só vai terminar o dia que Jesus voltar. Então, meu conselho é: você pare de se cobrar, você que se cobra.
Meu conselho é você, a que deixou de lado por causa da situação do mundo, como estava o contexto de Pedro. A situação não vai mudar. Jesus disse que ia voltar, não vai voltar nada. Isso aí vai ficar do jeito que está, é desse jeito mesmo. Não vai mudar, então eu vou largar de lado. Não! Continue firme, fiel, porque fiel é aquele que te chamou. Fiel é aquele que me chamou. Fiel é aquele que nos chamou. Então nós precisamos nos entregar a este processo crescente. Precisamos seguir para o alvo, como disse Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 13 e 14. Ele vai dizer: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. No verso 13, Paulo nos orienta a ter a seguinte realidade, isto é, mesmo que tenhamos obtido aquilo pelo qual fomos chamados para o serviço do Redentor, mas é necessário que haja a continuidade do esforço para permanecer nessa condição. Pois ele vai falar assim: olha, eu ainda não ganhei, mas eu estou me esforçando. Eu continuo me esforçando. Eu esmurro o meu corpo, para que eu não seja achado como pedra de tropeço ao Evangelho. Lá em Belo Horizonte, num bairro chamado Céu Azul, tem um pastor que ele está denunciando um outro lá, por causa de pedofilia. Ah, mas pastor, você está falando isso é vergonhoso para a igreja. É? Jesus disse assim: olha, põe aí, Judas é meu amigo, mas ele é ladrão. Jesus disse isso. Judas é meu amigo. Ele chama Judas de amigo. Amigo, o que você tem que fazer, faça logo. Mas ele não passou o pano para Judas. Chamou Judas de ladrão. Você é meu amigo, mas você é ladrão. E esse pastor está lá em Belo Horizonte, ajuntando provas para denunciar o outro ao Ministério Público por causa de pedofilia. Aonde está o Evangelho nessas coisas todas? Que Evangelho que é esse? Que não muda as pessoas? Esse não é o verdadeiro Evangelho, não é o Evangelho de Cristo. Que leva uma pessoa como líder da igreja a colocar uma criança em risco, a abusar de uma criança. Que evangelho é esse? É o evangelho verdadeiro? É o evangelho que você segue, que eu sigo? Jamais. Porque o evangelho de Cristo nos chamou para uma mudança, para viver em novidade de vida. E para concluir, irmãos, a vida não é estática, inclusive a vida cristã. Temos de avançar para não retroceder. Pedro traz um desafio à conquista espiritual através do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra crescer aqui resume todas as exortações positivas contidas aí nessa segunda carta. Eu aconselho a você, pegue a segunda carta de Pedro e leia. Se você quiser avançar um pouquinho mais, leia a primeira e a segunda. Vai ser muito bom. O termo original aqui para crescer é um verbo do presente do imperativo ativo, que significa você precisa continuar a crescer, apontando para a realidade de um processo. E por perceber que a vida não é estática, e realmente não é, se torna impossível manter um espiritual status quo. O que é isso? É você manter a coisa do jeito que está. Ah, para mim está bom, cheguei no momento que está bom, estou salvo, vou para o céu mesmo. Então, se eu vou retroceder, ou se eu vou ficar parado, não tem problema. Eu não quero problemas para mim, não quero enfrentar adversidades. Porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu vou ser responsabilizado, mais eu vou ser cobrado. Engana-se aquele que pensa assim. Porque a omissão é pecado, e nós seremos cobrados por causa disso. Precisamos continuar a crescer. A ênfase do versículo 18 é um contraste com o versículo 17. O versículo 18 é o que lemos no início da mensagem. Versículo 17 diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Onde a preocupação de Pedro era que os seus leitores não caíssem na confiança da verdade, ou não caíssem da confiança da verdade. Por isso, a prescrição espiritual final do apóstolo Pedro foi crescer na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento da graça, o crescimento, aliás, da graça e do conhecimento é uma meta espiritual da epístola, que por sua vez irá proteger a você e a mim contra os males de todas as eras, inclusive nos dando credenciais para ensinar não somente os nossos filhos, mas os que estão à nossa volta. Falando a respeito do perigo que as pessoas estão correndo. Hoje pela manhã estive conversando com um vizinho aqui, falando com ele da importância dele voltar para a igreja. Estão com os filhos totalmente desbaratinados. Gente que sai de casa, garota de 17 anos, que sai de casa e só volta no outro dia, faz o que quer. O outro que estava junto, também falando do mesmo problema. Você fala com o filho: olha, eu vou sair, vou para o trabalho, a carne está descongelada, quando eu voltar, ou antes de eu voltar, faça a carne, para que eu possa preparar a marmita para o dia seguinte. Quando você chega, a vasilha está do mesmo jeito. E se não tivesse frio, palavras dele, a carne tinha estragado. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu não tenho Cristo, não tenho Cristo na minha casa, e a tendência é derrocar mesmo, é caminhar para a destruição. E assim, isso postergar pelas gerações de quem acontece dessa forma em suas casas. E nós não estamos livres disso, irmãos, se não nos apegarmos a Deus, se não nos agarrarmos a Deus, ensinar os nossos filhos, e também continuar de forma firme, intercedendo por aqueles que estão fora do Evangelho, que um dia ouviram a palavra, através da minha, da sua vida, através da sua vivência, dentro de casa. Meus filhos, eu preciso lutar por eles, no joelho, buscando de Deus: Senhor, eu quero meus filhos de volta. Senhor, eu quero meus filhos de volta. Ainda que Deus não revele para você assim: eu não vou trazer seu filho de volta, porque eu nunca vou saber isso, a não ser que Deus queira te falar: eu nunca vou trazer seu filho de volta. Para de orar, assim como Deus fez com Jeremias. Mas enquanto o Senhor não falar isso com você, continue orando. E a igreja está aqui para, junto com você, orar pelos seus filhos que estão fora do Evangelho. Mas para isso precisamos prosseguir, nos fortalecer, buscando em Deus esse fortalecimento. Por isso é necessário prosseguir no crescimento. Que essa palavra abençoe a sua vida, que você cresça mais e mais. Não tenha medo dos desafios, porque em todas as fases da sua vida cristã, o Senhor estará com você. Eu quero terminar encerrando com um texto que Wesley falou ontem, né? Naum capítulo 1, verso 7. O texto diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém? Vamos orar?